Queridos irmãos e irmãs, mais um ano nos reunimos para celebrar Nossa Senhora Aparecida. Apareceu porque assim Deus apareceu, se encarnando no meio de nós. Ela é aparecida porque Deus veio ao encontro do seu amado povo. A primeira leitura que nós temos hoje, eu gostaria que você olhasse para essa leitura, tentando perceber a imagem de Nossa Senhora. Esther é a figura antecipada de Maria. Ou seja, todo o Antigo Testamento, ele prefigura o que vai acontecer no novo, a novidade que é trazida por Cristo. Nós temos na primeira leitura um desafio. Você teria coragem de entrar num lugar onde você tinha certeza, se você entrasse lá, você seria morto? Acredito que não. Nós não entraríamos num lugar que a nossa vida corre risco. Esther é uma rainha judia. O seu povo foi condenado, foi capturado, está nas mãos de um rei estrangeiro, já foi condenado à morte. E você não entra na presença do rei sem ser comunicado. Você não entra na presença do rei sem ser agendado. Entrar na presença do rei, do modo que Esther entrou, é correr risco de vida. E aí a gente se pergunta na primeira leitura: você tem corrido risco de vida por Deus? Pela sua família? Pelos seus filhos? Ou você é egocêntrico e só pensa em você? Esther tinha tudo para cuidar da sua vida, para não morrer, para ser uma rainha, mas ela tinha outras preocupações. Ela então se veste de rainha. Diz que Esther era uma mulher linda, se vestiu com vestes de rainha, se dirigiu aonde ficava o rei, sem ser convidada. O rei então se agrada, se encanta com a beleza de Esther. Essas são as armas de Esther: a confiança em Deus e a sua beleza. O rei então apresenta para ela o cetro real. E Esther toca no cetro. Tocar no cetro significa a confiança que aquele rei está dando para pedir. E o rei encantado diz para Esther: Esther, o que queres pedir? Faça o pedido que você quiser, que eu te darei, mesmo se for a metade do meu reino. Parece o gênio da lâmpada, né? A gente tem feito os pedidos muito menos do que esse, somente pensando na gente. Esther vai dizer assim: ó rei, se for do teu agrado, me concede a vida. Por que ela pede a vida? Porque eu já contei para você no começo. Ela não poderia ter entrado lá sem pedir. Ela estaria condenada à morte. Então, ó rei, concede-me a vida. Esse é o meu pedido. Mas o meu desejo é a vida do meu povo. Talvez um pedido muito maior do que a vida dela.
concede, ó Rei, a vida do meu povo. Esse é um exemplo de rainha, que não está preocupada simplesmente por si. Ao se vestir de rainha bela, ela se reveste de uma coragem para exercer uma missão. Quando eu me visto dessas vestes sacerdotais, quando vocês se vestem dessas vestes de ministros, vocês, acólitos, diáconos, coroinhas, a gente se veste para uma missão. Não somos mais nós, ou nós não podemos agir mais conforme a gente quer aqui. Eu não posso falar o que eu penso, eu falo o que a igreja me diz para falar. A rainha Esther pede pela vida do seu povo. Por isso que Esther é figura de Nossa Senhora, que intercede pela vida do seu povo. A segunda leitura, o mesmo autor do evangelho de hoje, São João. Nós temos uma linguagem misteriosa, uma linguagem entre linhas, que é o livro do Apocalipse. Você sabe que o livro do Apocalipse de São João foi escrito por volta do ano 100 depois de Cristo. Portanto, uma época de profunda perseguição. É um dragão atrás do outro, perseguindo o cristianismo. Há muitos dragões nessa época. O imperador é um dragão. E aí você pode se perguntar, quais são os dragões que ameaçam a sua fé hoje? Tem muitos. E muitos estão disfarçados em propostas políticas, em ideologias, em mensagens subliminares. Muitas estão disfarçadas nos joguinhos de videogame que o seu filho joga, que aí você não sabe porque ele é violento, mas você só coloca jogo de morte para ele. A mensagem do Evangelho, ela não quer ser subliminar, ela quer ser da verdade. E aí olha que imagem bonita que nós temos. Aparece no céu uma mulher, e essa mulher está grávida. Assim também é a imagem da conceição. A gravidez significa a esperança de um povo. Estar grávida significa esperança. Grávida é a esperança de uma vida nova. Essa mulher está vestida do sol, vestida de Deus. A lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de 12 estrelas. O dragão está ali tentando devorar a mulher, mas ele nunca vai conseguir. Porque essa mulher, do Gênesis ao Apocalipse, ela pisou a cabeça desse dragão. Ela pisou a cabeça da serpente. Por isso você tem que olhar para ela e dizer: Mãezinha do céu, eu não sei rezar, mas eu sei dizer que eu quero te amar. Quando você está sendo ameaçado pelo dragão da sua fé, peça para Nossa Senhora. Quantos jovens que não estão aqui, ou não tão jovens também, que se sentem ameaçados cada dia que pisa na sua sala de faculdade da universidade. Meu filho, se você tem fé, não é qualquer historinha que vão te contar que pode te abalar a sua fé, não. Se na universidade a tua fé está te abalando, é até bom, porque significa que você precisa fortalecer a sua fé. Não tenha dúvida que Deus deu a vida por você, e que você tem uma mãe. Então diga para ela quando sua fé for ameaçada.
Diga para ela quando a sua família estiver sendo ameaçada. Porque ela é a mulher vestida de Deus, de sol. Ela já pisou a cabeça da serpente e ela pode pisar todo dragão que ameaça a tua casa, a tua fé. O evangelho de hoje de São João é a história de um casamento. Nós praticamente não vemos o nome de ninguém nesse evangelho. Vemos as figuras. Talvez o único nome que tem aqui é o de Jesus. Nem Maria aparece o nome. Como Maria. Aparece mulher, mãe. Mas o nome mesmo que aparece aqui é o de Jesus. Porque Ele é o centro de tudo. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. E também Jesus e seus discípulos. Para te dizer que onde Nossa Senhora está, o seu filho também está. Então tome cuidado, porque o contrário também pode ser verdadeiro. Na sua casa, eu te pergunto, Nossa Senhora está lá? Não só na imagem, mas eu acredito que nossas casas católicas têm que ter uma imagem de Nossa Senhora. E estar lá significa assim, você leva a sua família a rezar a Nossa Senhora? Porque não pode ser simplesmente a imagem nos leva a rezar. Aqui eu te pergunto de novo, Nossa Senhora está lá? Porque onde Nossa Senhora está, Jesus também está. E pode ter certeza, se Ele está do lado e já está escutando o teu pedido ali na hora. Seu pedido não demora um mês, uma semana para chegar em Jesus, não. Chega na hora. Se Nossa Senhora lá está. E aconteceu a pior coisa que podia acontecer num casamento judaico. Faltou vinho. Vinho na Bíblia significa amor. Você já imaginou um casamento sem amor? E o amor não é algo que possa ser imposto. O amor não pode ser obrigado. O amor é conquistado. Nesse casamento faltou vinho, faltou amor. Essa figura do casamento é a figura da igreja com Cristo. A igreja esposa e o Cristo esposo. O seu casamento está faltando vinho? Você casou com as suas talhas de vinho cheias ou vazios? Ninguém pode casar com as talhas vazias. Casamento sem amor não é casamento. Na verdade, tudo que nós fazemos, se não tiver amor, não tem sentido. O que é feito sem amor é feito por obrigação, é feito por qualquer outra coisa. E uma delas é vir na missa. Você está aqui porque é dia de Nossa Senhora apenas? Porque é obrigação? Ou você está aqui por amor? Eu estou aqui por amor. Podia estar fazendo muitas outras coisas, mas eu decidi estar aqui por amor. Não é uma obrigação. É também a obrigação do meu ofício, mas é por amor. Então, onde falta amor, as talhas estão vazias. E como que a gente tem que ter sinceridade com a gente e reconhecer que muitas vezes as nossas talhas estão lá embaixo.
É ou não é verdade? Então tem 6 talhas aqui. Faça as tuas contas. Quais são as talhas vazias da tua vida? Cada um tem a sua. Às vezes a tua talha está vazia de paciência. Então qualquer um que você encontra, você é impaciente. Se o ônibus não chega no horário, coitado do motorista. Você já fez uma ladainha para crucificá-lo. Falta de paciência. Na tua casa, como que está a talha da paciência? Um casal que não tem paciência é um casal que está com as talhas vazias. E quantos casais a gente encontra hoje estressado, sem paciência um com o outro? Qualquer coisinha em casa é motivo de perder a paciência. Fica nervoso. Por que você não fez isso? Por que não fez aquilo? E fica sem paciência, fica estressado. Já passa o dia mal. Cria vergonha na tua cara, deixa a paciência de lado, minha filha. Coloca mais amor. O casamento tem que ter amor. Troca a falta de paciência por amor. Veja como vai ser melhor. Quais são as outras talhas que estão vazias na tua casa? Como que está a tua fé? A nossa talha da fé, ela está cheia ou está vazia? Ontem à noite eu saí com um amigo que não é católico, evangélico, que passa por uma crise muito grande de ansiedade, está tendo problemas mesmo. E num certo momento ele pediu assim, e falou, no momento que a gente estava conversando e chegou no ápice dramático do drama que ele passa, ele dizia assim, Nossa Senhora. Eu falei para ele assim, como assim Nossa Senhora? Você não é evangélico? Aí ele falou, mas nessas horas, até Nossa Senhora vai. Que eu tinha falado para ele, você não pode falar isso, brincando com ele, né? E ele, nesse momento que chegou no auge dele contando o drama dele, ele falou assim, ai Nossa Senhora, né? Nós também somos assim. Quando nossas talhas estão vazias, a gente fala, Nossa Senhora, por isso eu te falo uma coisa. Não deixe a tua talha chegar no ralo. Porque quando ela estiver vazia, pode ser, porque para Deus nada é impossível, que você não consiga mais enchê-la. Se você está percebendo sinais que a sua talha está ficando vazia, procure encher. A talha do cristão tem que estar sempre cheia. Você está perdendo o gosto de vir na missa? Enche essa talha. Nós estamos perdendo o gosto de servir aqui? Enche essa talha para servir bem. Seu casamento está começando a criar crise? Não deixe chegar no raso, porque você pode ficar sem água. 6 talhas. Se o 7 na Bíblia é perfeição, o 6 é imperfeição. Esse casamento, quando não tem amor, é simbolizado por 6 talhas de pedra, pesados, cabia mais ou menos cada um 100 litros de água, 100 litros de vinho. E essas 6 talhas de pedras imperfeitas estavam vazias. Por que de pedra? Para nos lembrar da lei de Moisés do Antigo Testamento, que foram escritos em tábuas de pedras, para dizer para mim e para você, somente seguir a lei não nos preenche. Nesse casamento havia muita lei, mas não havia amor. Havia muita lei, como essas leis, simbolizada nas tábuas de pedras. Mas a lei, ela só tem sentido se tiver amor. Por isso que Jesus vai transformar
a água em vinho. Ele não é mais a lei, ele é a lei do amor. Hoje, eu queria pensar um pouco nas crianças nesse dia de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho encontrado tantas crianças, e cada vez em idades mais tenras, que não têm encontrado em casa um pai e uma mãe. Tem encontrado uma figura com o nome de pai e o nome de mãe. Eu te pergunto, o teu filho, a tua filha na tua casa, ele sabe que você é o pai dele? Ela sabe que você é a mãe dela? Que ama? Que cobra, mas com amor? Por que tem crianças já estressadas? Você, quando era pequeno, você era estressado também? Quantas crianças estressadas? Está estressada com a escola, está estressada porque os pais trabalham o dia inteirinho, e aí não tem tempo para estar com elas. Hoje, os pais nem têm noção que os filhos já adolescentes nas escolas têm grupos de WhatsApp de tudo que você imaginar. De tudo que você imaginar, mas que você não sabe. Eu tenho atendido crianças assim, com grupos que nem é da idade delas, de trocar fotos. Eu nem preciso dizer do que, você já sabe. Crianças que estão sossegadas nos quartos da vida, somente com os videogames de guerra, cada dia mais violentas. Encontrei esses dias crianças que, se tivesse uma faca na frente, tinha avançado no pai e na mãe. Qual é a mãe e pai que Nossa Senhora está nos pedindo para ser? Esse é um dos clamores de hoje. As talhas de pai e mãe estão ficando vazias. E se a talha do pai e da mãe estão vazias, a dos filhos vão ficar vazias. Não é assunto de hoje, foi de domingo passado, mas vou retomar. Hoje estão acontecendo separações muito cedo. Casamentos que duram nem um ano se separam, e às vezes tem crianças, filhos muito pequenos. A criança, ela não tem condições de entender uma separação. O que é para a criança o pai e a mãe? O pai e a mãe é aquele que está lá todo dia. Diferente de um animal selvagem, a criança, ela ainda não sobrevive sozinho. Para ela, o pai e a mãe é a sua proteção. De repente, isso aqui se separa. E aí ela não começa a entender: como meu pai não mora mais aqui, ou como minha mãe não mora mais aqui. Eu, adulto, entendo, mas na cabeça da criança é um drama. Então peça hoje a Nossa Senhora, peça pelo seu matrimônio. Não deixe as talhas ficarem vazios, a talha do diálogo, a talha de ser pai e mãe. Se você teve uma infância ruim, meu filho, desculpa, mas foi um acidente. Não reproduza isso na vida dos seus filhos. Quando você ficar velhinho, e todos nós vamos ficar. Nós não queríamos, mas vamos ficar. Né, seu Fernando? Uma hora chega, né? Apesar que o seu Fernando fez uma cirurgia dos olhos, está enxergando melhor do que antes, né? Quando nós ficarmos velhinhos, se você não quiser ficar,
mendigando para que o seu filho vá te visitar, para que sua filha vá lá te ver. Quantos velhinhos a gente não encontra hoje fala que a maior alegria deles seriam que os filhos os visitassem. Se você não quer mendigar isso, guarde isso. Seu filho não vai lembrar de você, porque você deu o último videogame do ano para ele. Ele não vai lembrar de você, aqui é um pouquinho mais difícil, mas se ao passar na faculdade, você deu o carro que ele queria. Pode ser tudo válvula de escape. O seu filho e sua filha vai te lembrar de você. Vai até sonhar. Pelas vezes que você teve a coragem de sentar no sofá e colocar a cabecinha dele no seu colo, fazer um carinho, um cafuné. Que você teve coragem, quando ele veio chorando da escola, por uma nota ruim, você dizer para ele assim: você é capaz, eu vou te ajudar, você vai superar. Quando você deu um beijo, onde todo mundo estava dando tapa nele, seu filho e sua filha vai te lembrar por isso, e por nada mais. As outras coisas, elas são, na nossa inconsciência, são acúmulos que a gente foi ganhando. Eu lembro dos meus pais por isso, e não por outras coisas. Por isso que essa imagem que nós estamos celebrando hoje, de Nossa Senhora Aparecida, é a imagem da simplicidade. Pequena. Vamos ver se eu consigo tirá-la daqui. Pesada. Essa é uma imagem que se tornou enegrecida. A imagem da Imaculada Conceição, provavelmente trazida pelos portugueses, é uma imagem muito antiga que veio para o Brasil. E ao ficar no fundo do rio Paraíba, ela foi se tornando enegrecida pelo barro da água lá do fundo do mar, do rio. Depois também enegrecida por causa das velas que ficavam perto dela e a fumaça, depois que ela foi para a casa de um dos filhos dos pescadores. Mas o principal que ela se tornou enegrecida, nem é por isso, que são fatores externos. Ela se tornou enegrecida por causa de um povo da época que ela apareceu, de 1717, que vivia como escravos. Ela assumiu a imagem de um povo que naquela época não tinha voz, não tinha vez. Nossa Senhora, ela assume a cor do povo. Por isso que no México, em Guadalupe, ela assume a cor daquele povo. E eu queria dizer para você hoje, que Nossa Senhora está mandando dizer, que ela quer assumir a sua cor, a sua história, e te ajudar, com as graças de Deus, a encher de novo as suas talhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.